Amigos da TV Serra Farroupilha, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o fato jornalístico do momento, na pauta, na programação da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Vou ter que tirar o óculos, porque realmente a máscara está hoje perturbando muito. Ainda que eu não precisa ver nada no teleprompter, senão já estava bem complicada a situação. Mas está no ar a nossa entrevista do dia pelos canais 26 e 526 da NET. Quem mora em Farroupilha nos acompanha por estas plataformas. Quem mora em Farroupilha, fora de Farroupilha, em qualquer local, também pode nos acompanhar pelas redes sociais. No Facebook, TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta, siga a nossa página, esse programa na íntegra ali no Facebook. E também temos ainda o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha. Lá você encontra todos os conteúdos que são produzidos e gerados pela nossa TV Serra. E também tem o nosso Instagram, que leva os destaques do momento. Bem, eu quero pedir permissão aos senhores para fazer a remoção da máscara nesse momento, somente durante o período do vídeo. Agora eu volto a usar o óculos, que eu tenho uma definição melhor da imagem. A nossa convidada, a secretária municipal de saúde, também acaba de fazer a remoção da máscara. A gente mantém uma distância aproximadamente de 2 metros, 1,5 metro a 2,5 metros. Mas eu quero reforçar, é importante que a gente continue usando a máscara. São 3 procedimentos básicos. Você sai de casa, não pode sair sem máscara. Então, use máscara. Outro procedimento básico, lave constantemente as mãos com água e sabão, ou na falta destes, use o álcool gel. E outro, mantenha um certo distanciamento social. São medidas importantes que nós não devemos ainda abandonar nessa pandemia da Covid-19. Por falar em pandemia, é o assunto que nós vamos tratar hoje com a presença aqui nos estúdios da nossa secretária municipal de saúde, a secretária Vanessa Zardo, a titular da saúde municipal em Farroupilha, traçar uma radiografia de como tem sido as últimas semanas da Covid-19 em Farroupilha, ações, a questão dos testes rápidos. Tem mudança no horário de atendimento no centro de referência ao coronavírus aqui em Farroupilha e, enfim, demais ações governamentais também que continuam sendo muito fortes em cima da questão da prevenção, do enfrentamento ao coronavírus. Secretária Vanessa, mais uma vez uma alegria recebê-la aqui nos estúdios. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo certo, eu que agradeço a oportunidade. Secretária, que balanço a gente pode fazer dos últimos 15, 20 dias ou um mês das ações da Covid-19 aqui em Farroupilha, do trabalho? O que a gente poderia ressaltar? Porque tivemos aí, vamos dizer assim, o pico intenso do inverno, o frio forte, e aí a gente sabe que o frio é um fator que acaba desencadeando mais problemas respiratórios, e a Covid é um problema respiratório também. Bastante. Como a gente já esperava, no mês de agosto para nós foi o pior mês. Claro que ele ainda não se findou assim, mas acho que já passamos pelo pior. O mês de agosto foi um mês de bastante trabalho na equipe da vigilância epidemiológica, porque nós ampliamos as testagens, né? Nós fizemos atendimento a muitas pessoas, nós tivemos muitas pessoas que procuraram atendimento médico neste mês. Na semana passada, especificamente, nós tivemos o nosso pico assim, de número de casos ativos. A gente nunca tinha chegado a um número tão grande, mas essa semana... dias com 40, 50 casos, né? Chamou muito a atenção. Isso, então acho que a gente viveu, na verdade, a semana passada foi a nossa pior semana de indicadores. Claro que essa semana a gente já consegue normalizar o número de casos, né? Mas é bem importante ressaltar de que ainda não estamos num normal, né? Um novo normal, que é esse que tu estava conversando com a gente, né? É usar máscara, é higienizar as mãos e evitar as aglomerações. Ainda nós não temos a vacina, então esta fase de pandemia ela se finda quando vier a vacina. Enquanto isso, podemos voltar às nossas atividades, sim,
restritas, com cuidado e sempre preservando os bons hábitos de higiene para que a gente não aglomere pessoas e não prolifere esse vírus. Claro, com certeza. Até porque a gente sabe que a pandemia ainda não está dominada, talvez a gente tenha atingido o chamado platô aqui no nosso município e na nossa região, mas o que a gente tem visto em termos de comportamento de Brasil é que o Brasil parece que já atingiu o platô há algumas semanas, mas ele se mantém e não tá caindo, então é um agravante, né, que nós precisamos estar mais do que nunca atentos, secretária. Isso mesmo, são indicadores que nos mostram, na verdade, na área da saúde, que talvez sim chegamos no nosso pico, mas que até começar a descer esses números vai demorar um tempo, né? Claro que hoje a gente já tem uma estrutura de saúde melhor, mas isso não nos impede de chegar a um segundo pico ou uma segunda onda. Se a gente relaxar, nós corremos o risco de ter a segunda onda da doença, que é aquilo que está acontecendo hoje, na verdade, na Europa. Na né? Europa, alguma que coisa na China também, isso, né? e o que aconteceu assim, não vamos liberar, vamos voltar ao normal, e aí vem a segunda onda, que talvez seja ainda pior, porque as pessoas já conhecem a questão de comportamento e aí não respeitam tanto. Certo. Então, em outras palavras, não dá para relaxar de jeito nenhum nos cuidados, ainda precisamos redobrar cuidados de higiene. Ainda precisamos, não é um momento de relaxamento, mas é um momento de maior consciência, né? Conforme fala o Pedroso, assim, a gente tem 3 fases dessa doença, né? A gente teve essa primeira fase que era do medo, que fechamos tudo e vamos nos organizar, vamos aumentar o número de leitos. A gente teve a segunda fase, que é culpar Deus e todo mundo pela pandemia. Achar culpados. Que aconteceu, mas agora a gente já está numa fase de conscientização. A gente Isso, porque a gente já sabe que temos a doença, precisamos conviver com ela, não podemos parar nossa vida em função dela, mas que ela só vai se findar com uma vacina. Antes disso, a gente não consegue fazer o controle total. Secretária, nós cruzamos há alguns dias aqui em Farroupilha, superamos a marca de 1000 casos confirmados no município e estamos com um pouco mais de uma dezena de óbitos aqui em Farroupilha. É claro que a gente não gostaria de nenhum óbito, de nenhum infectado, mas olhando esses números, eles estão dentro de uma certa previsibilidade para a nossa realidade, para a Farroupilha? Sim, até porque em números de óbitos, por exemplo, se a gente for olhar o Covid, foi o que menos atingiu o nosso município, né? Então, assim, a gente continua tendo outras doenças, a gente continua tendo os infartos, a gente continua tendo os acidentes vasculares, né, os AVCs, mas assim, a gente não tem um número, são 11 pessoas, né, são 11 vidas que se findaram, infelizmente, por causa deste vírus. Mas o número 11, ele não é um número alto em comparar com todas as doenças respiratórias, o número que tínhamos de fatalidades ou de mortalidade por doença respiratória. Então, ele se mantém no nível baixo aqui no nosso município. E a gente percebe o que a gente comentava em outros momentos também, de que a taxa de contaminação ela é predominantemente no público adulto, jovem, adulto aqui em Farroupilha. Dos 20 aos 29 anos, agora está concentrando aí dos 30 aos 39, dos 40 aos 49. Ou seja, essa fatia etária que leva o maior número de casos. É uma fatia etária que ela não tem muitos sintomas, tá? Mas que, como a gente já sabe, por mais que tu não tenha sintomas, tu transmite a doença. O que me preocupa nessas faixas etárias e tem preocupado a área da saúde é que quando uma pessoa dessa faixa etária, ela precisa de atendimento hospitalar, devido à gravidade da doença, ela demora um pouco mais para se restabelecer. E às vezes ela tem consequências. O estágio da doença é mais severo. Ele é mais severo. Então, assim, isso nos preocupa também, porque são poucos casos, mas são casos mais graves que vão parar no hospital em relação a isso, né? Principalmente em UTI. Então, isso nos preocupa, porque são pessoas que não têm outras doenças associadas, são plenamente ativas e de repente vão parar no leito de UTI. Mas a grande maioria desta faixa etária que você colocou, eles não têm sintomas, ou os sintomas que eles apresentam são muito comuns por gripe. Né? Há uma leva agora que tem apresentado, além de sintoma respiratório, sintoma gastrointestinal. Então, a questão do enjoo, da diarreia. Então, a gente tem observado que tem mudado um pouquinho o comportamento também dos sintomas. Isso mesmo. Tem surgido, o pessoal tem se queixado de problemas gastrointestinais, diarreia, dor de barriga, nesse sentido, né? Então, a gente também já pede, né, já faz um apelo que a população, assim, porque também a gente se conhece, né? Diz assim, poxa, eu já não estou bem, eu acordei
acordei com dor no corpo, estou com uma dor de barriga estranha, não comi nada que pudesse, tá? Né, ocasionando isso, a gente sempre pede assim, a gente tem o nosso centro de atendimento, então liga lá no 0800, marca sua consulta, deixa um médico te avaliar. Se precisar ficar em isolamento, fique em isolamento, cuide da sua família, porque isto passa, demora alguns dias, mas passa, e a gente tem tido um bom resultado no município. Falando sobre as pontas etárias, as crianças e também os idosos, aqui em Farroupilha estamos conseguindo proteger bem tanto as crianças quanto os idosos, secretária? Sim, as crianças que tiveram a doença, são poucas crianças, mas as crianças que apresentaram a doença, pouquíssimas tiveram que ser internadas. E eram crianças que já tinham algum comprometimento pulmonar em relação a isso. Já os idosos, vem aquela faixa etária que vem sempre uma doença associada, né? Mas assim, a gente, as duas extremidades, né, do ciclo vital, assim, eles estão protegidos. Claro que vai muito do nosso comportamento também, né? A questão do idoso, assim, eu não vou agora visitar o vô e a avó, a nona e o nono, não é época, né, de fazer isso. Ou quando você precisa fazer isso, né, que se façam ao ar livre, né, que se não chegue muito perto, que use sempre a máscara, porque eles precisam de proteção. E a criança pequena é o contrário, ela não consegue se proteger, né, ela não consegue usar máscara. Então somos nós que temos que ter esse cuidado com eles também. Claro, então com os idosos ainda recomendável que permaneçam em casa e saiam de casa realmente quando é necessário e protegidos. Isso mesmo, assim, sempre de máscara. O que a gente observa, assim, principalmente o pessoal do interior, eu vou lá para o centro, vou para o banco, mas é só uma voltinha, não, tem que vir, tem que usar máscara, tem que passar o álcool gel, se proteger, quando chega em casa toma um bom banho, porque tu teve contato com outros vírus, enfim, né, outros serviços que tu não é no teu dia a dia, então é importante essa questão de higienização. Claro, com certeza, higienizar, bom, isso acho que veio com a pandemia e vai ficar por um bom tempo, né? Tomara que fique, porque se a gente for observar, claro... Acabou diminuindo o número de internações e problemas respiratórios nesse ano. Aí que tá, eu sempre digo assim, não há todo mal no Covid, né? O que ele nos ensinou? A fazer realmente uma campanha de prevenção da gripe. Tá? Então, com esses hábitos que a gente passou a desenvolver, né, do uso de máscara, do álcool gel e da etiqueta respiratória, né, quando eu vou tossir, de não colocar a mão, de colocar o cotovelo, de não me encostar nas coisas, a gente acabou conseguindo, foi o primeiro ano que a gente conseguiu fazer realmente uma campanha de prevenção à doença respiratória. Sim. O Covid, secretária, ele é transmitido, aproveitando também o seu conhecimento na enfermagem, ele é transmitido pela boca, nariz e olhos? Sim. São as 3 portas de entrada para o nosso organismo? Isso, porque ele é transmitido por gotícula, né? Então, assim, onde é que está a gotícula, né? Ela está na minha saliva. Só que eu estou conversando e se eu passar a mão na boca e eu passar a mão no olho, ele tem uma porta de entrada. Onde eu tenho mucosas, que a gente chama, né? Boca, nariz e olho, eu posso... são portas de entrada para ele. Então, por que você usa máscara? Para me proteger. Então, assim, eu não vou ter contato com a tua saliva. Da mesma forma que se eu usar máscara, eu te protejo. Tu também não vai ter contato e as portas de entrada vão estar fechadas para que esse vírus não entre no teu corpo. Com certeza. E também a máscara, né? A gente recomenda, tem a máscara que tem essa de pano que vale, tem outras máscaras. Isso. As que são descartáveis são 2 horas, não dá para usar mais do que 2 horas, porque ela perde a eficácia do controle, né? Isso, porque ela fica úmida, né? Então a gotícula é úmida, né? A nossa saliva. Então, assim, é sempre importante a gente estar trocando a máscara durante o dia, sempre que a gente notar ela úmida, que a gente troca, porque a gente aumenta a nossa proteção e a proteção para os outros também. Aproveitando, nós estamos com mudanças no horário de atendimento junto ao Centro de Referência ao Coronavírus. O prédio que era para ser da UPA aqui no município de Farroupilha funcionava até alguns dias no horário integral, 24 horas. Agora tem algumas horas durante a noite, madrugada, que não está havendo o funcionamento. O que foi que aconteceu e o porquê dessa mudança, secretária? Na verdade, foi uma avaliação, né, de todos os serviços de saúde, porque assim como nós começamos lá com medo e o que a gente tinha que fazer, a gente também foi melhorando as nossas ações, né, dentro da Secretaria da Saúde e dentro da Prefeitura. E nós fizemos um acompanhamento desse serviço desde que ele foi aberto e a gente viu de que não se tinha atendimento à noite. As pessoas procuravam atendimento até as 8, 9 horas da noite e depois não iam mais. Então, o que estava acontecendo? A gente estava com uma equipe médica de enfermagem
e uma equipe administrativa, né? Toda para um horário da noite não sendo utilizada. E o nosso plantão do São Carlos também estava ocioso. Então, para, na verdade, oferecer uma melhor qualidade de atendimento também ao nosso público, a gente não reduziu. A gente tirou essa equipe da noite e passou para o dia. Porque as pessoas procuram o nosso atendimento de dia. Então, ela começa a funcionar das 8 da manhã às 8 da noite, não fecha meio-dia. Das 8 às 8. Isso, não fecha meio-dia. E ali também nos agregamos ao serviço de ambulatório, que antigamente era no bairro 1º de Maio, na UBS de lá. E como nós tínhamos algumas queixas, né, da população de dizer, mas se eu moro, por exemplo, lá no Pio Décimo, eu vou até o 1º de Maio, né? Então, a gente também ouviu... eu moro no Cinquentenário, eu tenho que cruzar a cidade. Isso, então nós também movimos a população nesse sentido de tentar trazer esse ambulatório para uma área mais central. Isso nos ajuda bastante a cuidar do trabalhador, porque agora como as pessoas voltaram, né, a sua grande maioria já voltou ao seu emprego, enfim, mesmo que sejam horários condensados, a gente acabou colocando, na verdade, esse serviço para que o trabalhador, é 5 horas da tarde, meu filho está doente, preciso de uma consulta, ele pode ir lá que ele vai ter o atendimento dele também. Perfeito, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando com a secretária de Saúde de Farroupilha, a secretária Vanessa Zardo, e eu vou colocar novamente, porque eu recebo muitas indagações e tento explicar na medida do possível para a população, porque as pessoas dizem assim, mas eu fui no centro coronavírus, eu estou com sintomas, não fizeram o teste rápido. Então, não, o teste rápido, ele não pode ser feito a qualquer momento, ele tem que ter um período. Quer dizer, pode ser feito a qualquer momento, mas você pode ter uma resposta enganada, um engano, um falso negativo que chama isso. Então, nós vamos explicar, a secretária em seguida vai detalhar sobre essa questão também, porque nós precisamos entender que, eu estou com um sintoma hoje de coronavírus. Talvez não adianta eu fazer o teste hoje, porque não vou ter o resultado que pode ser um resultado que eu chamo de maquiado, né? Que não é a realidade. Em seguida a gente trata dessa questão. Não tem palavras para agradecer. Não tem, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Uralci. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque eu... Por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Prefeitura de Farroupilha informa: coronavírus. Em caso de sintomas como tosse seca,
coriza, falta de ar, febre ou dores no corpo, ligue para o número 0800 645 7950 ou 54 999 14 3483. Essa central telefônica lhe atenderá e, em caso necessário, lhe encaminhará para o atendimento médico presencial. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte, não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. A Central de Rações atua no segmento de comercialização de rações e acessórios para pequenos animais. Com uma ampla loja em Farroupilha, tem um mix completo de produtos para o seu animalzinho de estimação. Aqui você encontra também caminhas, acessórios em geral e medicamentos para cães e gatos. Presente em Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves, a Central de Rações está consolidada no mercado pela qualidade, variedade e bom atendimento. Venha para a Central de Rações em Farroupilha e encontre tudo o que você precisa. Na Avenida Santa Rita, atendendo de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia e com teleentrega pelo fone 54 3412 0958. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Hoje a nossa convidada é a secretária municipal de saúde de Farroupilha, a enfermeira Vanessa Zardo, que está com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Secretária, precisamos explicar à população como funciona a questão dos testes rápidos. Bem, o Leandro teve um sintoma de coronavírus e foi ao centro de referência coronavírus. Isso. Eu chego lá, a primeira coisa que eu quero fazer é o teste rápido. Mas o teste rápido, para que ele possa dar o resultado correto, ele demanda de um período de incubação do vírus, de um período em que a pessoa tenha os sintomas. Como é que funciona a questão do teste rápido? Explica para nós. Tá, na verdade é o seguinte, nós vamos sempre te perguntar assim, quando que tu iniciou os sintomas? Daí tu vai dizer assim, Vanessa, eu iniciei os sintomas hoje. Bom, o teste que a gente tem, o teste rápido, ele precisa da reação do teu corpo para ele dar uma resposta positiva. A reação, ela não se dá de um dia para o outro. Ela precisa de no mínimo 10 dias para a gente estar podendo fazer anticorpos contra o vírus e aparecer isso para nós no teste. Então, nós vamos contar a data de quando tu começou os sintomas e nós vamos já agendar o teu exame para 10 dias. Neste período, você precisa ficar em isolamento, porque este é justamente o período que você pode ter maior transmissão da doença para as outras pessoas. Está mais propenso à transmissibilidade. Isso aí. Então, mas eu não fiz o teste, tem que ficar em isolamento? Sim, tu fica em isolamento para parar de transmitir o vírus para as outras pessoas. Neste meio tempo, a gente vai te monitorando por telefone, vai ligando para sua casa, vai vendo como é que você está. Quando der o 10º dia, você já tem agendado, você vai voltar lá no centro de referência e vai fazer a testagem. Isso nos ajuda muito a questão de ter sempre o exame fidedigno, porque se eu coletar esse exame, tu começou sintomas ontem, tu vai coletar o exame hoje, vai dar um negativo.
e aí eu vou te dar uma resposta incorreta do teu tratamento de saúde ou do teu diagnóstico. Então a gente precisa deste tempo, porque é o tempo de reação que o corpo faz em resposta ao vírus que tu teve contato. No mínimo de 7 a 10 dias. Isso, a gente está aplicando, na verdade, o teste no 10º dia, para a gente não ter isso aí. Sim. Bom, no caso, quando é divulgado o boletim diário do Comitê de Atenção ao Coronavírus, aparece lá casos monitorados. São esses casos, São esses casos de que foram procurar atendimento e que eles estão em casa em isolamento. Além disso, a gente monitora também quem mora na casa com a pessoa, né? Então, assim, você foi, você tem sintomas, bom, com quem que você mora? Eu moro com meu filho e com a minha esposa. Eles também têm que ficar em isolamento. É para todos, É para todos, sim. Tem sido muito grande a aplicação de testes rápidos, a busca ativa do vírus na comunidade, secretária? Sim, a gente continua o trabalho da vigilância epidemiológica, principalmente nas empresas, porque qual é a regra, né? Você teve um caso positivo, a gente tem que fazer a testagem na empresa, tá? A gente testa o setor ali que a pessoa teve contato. Além disso, nós fizemos então testagens grandes, que foi a questão do comércio, e agora, na verdade, as nossas próximas, porque a população quer isso também, né? Só que nós temos uma questão agora que está indefinida e que provavelmente nesta semana teremos um retorno, que é a questão da volta às aulas, que ela vai ser definida pelo governo do estado. Então, nós estamos aguardando, na verdade, esta notícia pelo governo do estado para a gente poder prever as próximas ações. Por quê? Porque se retomar as aulas, sejam de qualquer forma, a gente vai precisar fazer a testagem nesse público. Dos alunos? Não é previsto dos alunos, mas dos funcionários e dos professores. Os trabalhadores da educação. Isso aí, é previsto daí a testagem para eles. Certo. É um dos focos que poderemos ter de acordo com a decisão do governador do estado. Isso, depende do governo do estado. Claro que cada município também, né, tem a questão da autonomia dos seus comitês, tem que avaliar muito bem como é que vai acontecer isso, mas o governo do estado tem que sinalizar isso para nós. Né? Então a gente está, na verdade, nessa semana aguardando essa decisão do governo do estado. Como tem sido trabalhado, pegando carona também, acredito que o assunto já tenha sido discutido ou esteja em discussão dentro do Comitê de Atenção ao Coronavírus aqui em Farroupilha, a volta às aulas. O assunto já ganhou discussão no comitê? Sim, porque a gente já começou a uma legislação que prevê o COI municipal, que é o Centro de Operações Emergenciais na área de educação, tá? Então a gente já fez esse grupo, na verdade no município ele já tem se reunido. Este grupo cabe o quê? Na verdade, orientar as escolas a fazer os seus planos de ações, os seus planos de contingência no caso de uma retomada das aulas, porque são vários critérios, né, e que as escolas têm que ter. Não vai ser uma retomada à volta a todo mundo, não. Ela é uma retomada gradual, ela é cheia de nuances, assim, que tu tem que ter. Como é que o aluno vai entrar, como é que vai vir o transporte, como é que ele vai ficar na sala de aula, que distância tem que ter as classes. Há muita coisa para preparar em relação a isso. Então, este COI se reúne para fazer a validação desses planos das escolas, porque para a escola retomar, ela tem que ter esse plano aprovado com 15 dias de antecedência. Então, é importante salientar que aqui no município, quem faz parte deste COI, né? Então, tem integrantes do grande comitê de atenção ao coronavírus, tem então integrantes do Comitê Técnico do Coronavírus e tem integrantes da Secretaria de Educação com as escolas privadas, enfim, tem representantes de todos os meios. Certo, tem um conhecimento técnico e o conhecimento da própria área afim, né? Tem e precisa, assim, se deu uma coisa certa no município de Farroupilha e que eu me orgulho muito, foi esta discussão que a gente fez em grupo. Né? Nenhuma decisão que foi tomada foi assim, não, hoje a gente vai fazer isso, amanhã tu obedece. Não existe isso, né? Então a gente sempre chama os comitês, eles têm uma grande responsabilidade conosco de fazer a gestão do município em relação ao coronavírus. E deu certo, né? Até agora, assim, é por isso que eu digo assim, claro, há um trabalho da Secretaria da Saúde, há o trabalho das minhas equipes que são incansáveis, sim, mas a comunidade também entendeu e veio junto conosco nesta questão de prevenção. Então esse momento, claro, não vou usar o termo bom, mas até é favorável que o Farroupilha tenha atravessado até agora no coronavírus, na pandemia, ele tem muito a ver do trabalho da instituição, do comitê que foi criado ainda pelo prefeito Pedro Pedroso, quando o prefeito era prefeito em exercício em março. Com certeza, porque assim, a decisão, tu imagina, a gente tá numa pandemia, não se conhecia nada, né?
A gente nunca viveu isso no Brasil, no mundo não existia isso, não se tinha muito norte de ações. E a gente sempre foi muito favorável, a gente faz, né, a chuva de ideias, né, diz assim, ó, bom, vamos sentar e vamos conversar e todos dão uma opinião e vamos ver o que fica bom. E sempre o comitê teve participando de todas as ações que foi feita pelo executivo, né, do município, com sugestões, com ações, com parcerias, assim, e a comunidade entendeu isso e nos ajuda muito em relação a isso. Claro que eu preciso chamar a atenção que há uma pequena porcentagem da população que acha que o vírus não existe, que pode se aglomerar, que nem a gente tem um problema, por exemplo, final de semana em Caravaggio, que as pessoas vão tomar chimarrão. Praças públicas, Nova Milano. Isso, né? Então, Praça assim, da Matriz. começa o tempo melhorar um pouquinho, as pessoas acham que tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Não é hora de se aglomerar, não é hora da gente relaxar. Porque o que a gente está colhendo hoje é fruto de 5 meses. Não foi ontem que a gente começou a fazer, né? Então, se a gente relaxar agora, daqui um tempinho, porque o ciclo da doença é 15 dias. Então, se eu relaxo hoje, daqui 15 dias eu tenho um novo pico. Eu começo a colher o resultado. Eu começo a colher o resultado. Sim. Bom, secretária, sobre Covid, algo mais que a secretária gostaria de comunicar, de passar para a população? Eu queria agradecer muito a comunidade de Farroupilha por todo o apoio que tem dado para nós, agradecer muito a questão de mídia, tá? Porque assim, vocês ajudam muito nós, esse espaço que vocês dão para a gente vir esclarecer as dúvidas é extremamente importante. A comunidade, assim, eu digo que não há informação que não possa ser dada. A informação ela é pública, ela precisa ser divulgada e de forma correta e responsável. Então eu queria agradecer muito o empenho de todos e pedir o apelo, né, a gente continuar então a questão da gente se cuidar, da gente ter juízo, né, de não se aglomerar agora, de não deixar de usar máscara, para que a gente possa passar por isso de uma forma mais amena até que chegue a vacina e nós conseguimos proteger toda a população. Com certeza. Vamos falar um pouquinho do Hospital São Carlos agora também, dentro da questão da Covid, enfim, de ações da área da saúde, cirurgias eletivas. O que a gente pode falar? Como é que está a UTI? Estamos com quantos leitos na UTI? Tem a UTI normal, a UTI Covid? A nossa UTI, assim, em geral, ela está com 65% de ocupação hoje, então nós temos leitos, assim, provisionados. O Hospital São Carlos, ele fez uma ampla equipagem, na verdade, para atender o Covid, né? Então, assim, ele está super bem estruturado para fazer esse atendimento. A questão das cirurgias, nós já conseguimos retomar vários serviços, né? Ainda a gente tem algumas coisas assim de grupo de risco que aí fica aquela questão, não dá para colocar na cirurgia porque é grupo de risco e aí vai que acontece, mas assim, pequenos procedimentos ambulatoriais e até cirurgias menos graves a gente já conseguiu retomar. As consultas de avaliação também a gente está retomando, a questão de endoscopia e colonoscopia também já está seguindo o seu ritmo normal, mas ainda a gente tem sim, o que mais está segurando assim, são as cirurgias de alta complexidade. Média e alta, né? Porque são cirurgias que geralmente quem precisa já é um público que está com alguma outra doença associada. Um pouco debilitado. Isso, então a gente precisa ter esse cuidado, e esse cuidado não é nem, vou te dizer por parte da Secretaria da Saúde, mas ele é um cuidado médico mesmo, né? De quando chega para a avaliação da equipe médica, preferimos esperar um pouquinho por segurança do procedimento. Então esse cuidado a gente precisa também ter, né? Porque não dá para liberar tudo, assim. As cirurgias de catarata também a gente já voltou. Então, assim, aos pouquinhos a gente está conseguindo reestruturar de novo o sistema de saúde. Até porque se a gente falar em cirurgias mais complexas, em média e alta complexidade, é claro que o hospital adota um protocolo muito rigoroso na questão dos cuidados, mas enfim, a pessoa vai fazer a cirurgia, ela vai demandar mais tempo de internação hospitalar, ao passo que se for algo mais simples ou até ambulatorial, faz no dia, vai para casa no dia, né? Então não demanda de tanta internação hospitalar. E a gente sabe que uma internação hospitalar, ela sempre foi perigosa. Agora ela continua um pouco mais perigosa, né? Nós temos uma questão também, por exemplo, o paciente idoso, obrigatoriamente ele tem que ir com um acompanhante, né? Então, assim, não é mais uma pessoa só no hospital, já são mais 2 pessoas no hospital. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Que nem eu disse, a gente está num momento bom. Sim, estamos num momento bom, mas se a gente relaxar agora, daqui 15 dias nós vamos sentar e os dados não vão ser bons. Sim. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura agora, para a gente não liberar tudo, para que a gente não cause, na verdade, uma nova chuva de casos
como vinha acontecendo, por exemplo, na semana passada. Tem muitos pedidos de cirurgias que estão aguardando liberação junto à secretaria ou está dentro do administrável, em outras palavras? Na sua grande maioria está dentro do administrável, tá? É um trabalho forte que a secretaria vem fazendo de anos para cá, na verdade, para tentar sanar isso e conseguir referências de atendimento, e o Hospital São Carlos também se estruturou de uma maneira que ele consegue atender. Realmente, ainda o nosso nó é a alta complexidade, porque nós ficamos muitos anos sem referência. Então, a nossa referência era só para urgência, ou seja, aquele senhor que se acidentou de carro, daí ele ia para o atendimento. O que era eletivo não estava andando na fila, porque a nossa referência era em Caxias. E Caxias não estava conseguindo atender, devido a um número grande de população, enfim, né? Fizemos, né, assim, um grande movimento de trazer isso para o São Carlos e estava tudo certo. Só que veio a pandemia. Então, a gente tem que, se me dissesse assim, Vanessa, qual é o nó da Secretaria da Saúde? Eu ainda te digo, é a alta complexidade. Alta complexidade. Nós precisamos fazer esta fila andar. Sim, é porque a questão da alta complexidade não faz muito tempo, não faz nem um ano que ela foi reinstalada no hospital. Isso, foi em janeiro, e vinha fazendo cirurgias, estava tudo ok. Mas janeiro, fevereiro e março, isso. Aí parou, né? Aí parou. Aí desde o dia 18 de março, a gente continua fazendo. Sim. Todas as cirurgias de urgência e emergência são feitas. Essas não tem como fugir. Não, mas o que é eletivo, realmente a gente teve que, ainda algumas assim, que aí vai para avaliação do médico, o risco e tudo mais, algumas a gente tem conseguido fazer, mas não o total que a gente tinha se projetado. Sim. Para concluirmos, secretária, além de Covid, o que tem também? Eu sei que a secretaria tem uma abrangência muito grande, tem todas as unidades básicas de saúde que também estão ligadas com a questão da Covid e tudo, mas deixando o Covid de lado, que acredito que tome lá 80%, 90% das atenções da própria secretaria, o que mais a secretária gostaria de falar da área da saúde? Eu gosto muito de falar de prevenção, porque assim, nós temos ótimas unidades de saúde situadas em bairros, e a nossa grande maioria das unidades, elas trabalham com médico de saúde da família. Então, a prevenção ela é muito importante. Então, esses médicos estão todos na ativa, todas as consultas estão sendo feitas. Então, eu peço à população que procure seus postos, né, suas unidades de saúde, porque lá a gente tem, então, além do atendimento médico, nós temos toda uma equipe de enfermagem super capacitada. A gente tem os atendimentos fisioterapêuticos, os atendimentos de psicologia, principalmente a prevenção de vacinas. Então, assim, a gente está fazendo as vacinas das crianças, né? A gente tem calendário vacinal para todo o ciclo vital. Então, a gente tem da criança, do adulto, da mulher em idade fértil e tem do idoso. Então, que as pessoas procurem um atendimento nas unidades básicas de saúde para também fazerem as ações de prevenção, né? Não só a questão, quando eu tô com dor eu vou no médico. Não, você tem direito à sua vacina, a mulher tem direito a fazer o seu exame de câncer de colo de útero, a mulher tem direito a fazer a sua mamografia. Então, precisamos retomar as ações de prevenção, não só de tratamento e cura da doença. A gente tem que retomar as ações de prevenção. Claro, a parte curativa ela é fundamental, é necessária, mas muito mais importante é a prevenção. Evitar que a gente tenha que trabalhar a parte curativa, né? Isso aí. As outras doenças não deixaram de acontecer, gente. Então, assim, o HIV, então, a questão da prevenção com o uso de preservativo, né? A questão, a gente tem em todas as nossas unidades básicas, teste rápido para sífilis, para HIV e hepatite. Então, isso está disponível em todas as nossas unidades básicas de saúde. É só você chegar lá e pedir seu atendimento que você vai ser acolhido. Todas as UBSs estão funcionando? Todas as unidades, exceto o Belvedere, que reabre dia 1º de setembro. Reabre dia 1º de setembro, isso aí. Né? Mas as do interior, Vila Esperança e Sim, com horários um pouquinho mais estendidos, assim, ou enxutos, vamos dizer assim, reduzidos, né? Mas todas elas estão em pleno funcionamento. Secretária Vanessa, quero lhe agradecer pela disponibilidade, sempre muito bom bater um papo com a secretária, porque a gente vai aprendendo, vai também ganhando muita informação sobre o próprio coronavírus e as ações na área da saúde. Muito obrigado mais uma vez por ter estado com a gente aqui nos estúdios. Lhe deixo com as considerações finais. Eu agradeço imensamente o espaço, agradeço, né, a audiência. Eu sei que as pessoas elas esperam, na verdade, por receber notícias, então agradeço muito a parceria de toda a comunidade e deixo aqui o meu pedido, né, que vocês continuem nos ajudando para que a gente consiga vencer esse período que vai se findar. Com a chegada da vacina, com certeza nós vamos conseguir resolver esse problema.
vai passar, vai passar. A gente não sabe se vai ser o mês que vem, ou outro mês, semana que vem, mas vai passar, iremos superar e nós sairemos desse momento com certeza com aprendizado também, porque a vida tomou um outro rumo, uma outra direção, a gente está se relacionando de uma forma diferente também, e a gente está cuidando mais da vida, tendo medidas de prevenção, de higiene, etiquetas respiratórias, enfim, uma série de fatores que isso ficará como legado da pandemia. Claro, eu não estou aqui defendendo que tivesse que ter acontecido essa pandemia, mas também vamos olhar o outro lado, é a questão do meio copo. O meio copo está cheio ou o meio copo está vazio? Vamos olhar esse outro lado também para que a gente possa ter aprendizados em cima de tudo isso. Chegamos ao final da entrevista do dia, finalizando o programa, a gente volta a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI fundamental e imprescindível. Como disse a nossa secretária de saúde, eu usando máscara estou protegendo quem está ao nosso lado. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Foi muito bom ter estado com vocês. Até amanhã, nesse mesmo horário, com mais uma edição da nossa entrevista do dia. Forte abraço, valeu!